Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu sou instrutor de formação profissional. Nossa aula de hoje vai ser sobre PCI, Prevenção e Combate a Incêndio. As informações são de acordo com a NR23, com as ITs do Corpo de Bombeiro Militar e com o MABOM-CIURB, que é o Manual do Bombeiro sobre Combate a Incêndio Urbano. A primeira informação importante para falar sobre combate a incêndio é justamente saber qual a diferença entre fogo e incêndio. O fogo é uma reação química que libera uma energia sob forma de luz e calor. Já o incêndio é quando o fogo foge do controle. Então, o fogo não planejado, quando o fogo traz prejuízos, ele se torna um incêndio. E o incêndio é o que tem que ser prevenido e, quando acontece, combatido, de preferência no princípio. Bom, vamos lá. Para existir o fogo, é necessário que tenha 3 elementos. Esses elementos são o combustível, que é o material, seja sólido, por exemplo, madeira, seja líquido, por exemplo, a gasolina, seja gasoso, por exemplo, o GLP. O combustível é o material. O comburente, na nossa atmosfera, ele é predominantemente o oxigênio, que já está presente no ar, a 20,9%. Então, o comburente é o oxigênio do ar e o calor, ou a temperatura de ignição, forma o triângulo do fogo. Quando esses 3 elementos reagem entre si e se combinam, forma o fogo. A combinação desses 3 elementos dá origem ao tetraedro do fogo. O tetraedro do fogo nada mais é que, além dos 3 elementos já mencionados, a reação em cadeia. Com os 3 elementos do triângulo, mais a reação em cadeia, que é a combinação dos 3 elementos, nós temos o tetraedro do fogo. Esse tetraedro é a capacidade ou a condição dos 3 elementos, na sua devida proporção, se combinarem entre si. E para que isso aconteça, existe um ponto de temperatura, ou uma temperatura mínima, na qual o material combustível vai desprender ou liberar gases e vapores. Esses vapores liberados em contato com o oxigênio do ar e em contato com o calor, eles formam uma combinação e aí sim formam o fogo. Então, recapitulando, o combustível, para queimar, primeiro ele precisa de liberar um gás ou um vapor. Para liberar esse gás, o calor atinge o combustível, que ele atinge essa temperatura, na qual ele começa a desprender gases e vapores, que em contato com o oxigênio do ar e com o calor, queima. O ponto de temperatura na qual o combustível libera gases pode ser o ponto de fulgor, o ponto de combustão e o ponto de ignição. O que é o ponto de fulgor? É a menor temperatura na qual o material combustível libera vapores e gases inflamáveis que, em contato com uma fonte de calor e com o oxigênio do ar, queima. Porém, no ponto de fulgor, a queima não tem a energia suficiente para se manter e a chama apaga. Já o ponto de combustão é a menor temperatura na qual um combustível libera gases que, em contato com uma fonte de calor, uma chama ou centelha, acontece a queima e a queima se mantém. Então, qual que é a diferença do ponto de fulgor para o ponto de combustão? É que no ponto de fulgor, a queima não se mantém, a chama apaga. No ponto de combustão, o próprio fogo atinge novamente o combustível
esse combustível continua liberando gases e vapores inflamáveis que, em contato com o oxigênio, continua queimando e a queima se mantém. Já a temperatura de ignição ou ponto de autoignição é a temperatura mínima na qual o material combustível libera gases. Esses gases e vapores, em contato com o oxigênio do ar, queimam, sem a necessidade de uma fonte externa de calor. Ou seja, no ponto de ignição, não é necessário uma chama ou uma centelha. A própria temperatura que o material combustível atinge já é suficiente para fazer com que o material queime. Então, nesses três pontos de temperatura, cada material vai ter o seu ponto de fulgor diferente, o seu ponto de combustão e o seu ponto de ignição. Nesse momento em que o material combustível sofre o processo de decomposição, ou na qual são quebrados os compostos moleculares e acontece essa liberação de gases e vapores, esse processo de quebra do material sólido é chamado de pirólise. Ele acontece normalmente em materiais sólidos nas temperaturas entre 250 a 400 graus Celsius. Bom, aqui nós temos um exemplo desses três pontos de temperatura que eu vou ilustrar para vocês. Olha só, pessoal, nesse momento, aqui tem o óleo de cozinha que está sendo aquecido dentro de uma panela, num fogão. Esse processo de aquecimento, o óleo de cozinha ou o óleo de soja, ainda não atingiu o seu ponto de fulgor. Ou seja, não ocorreu a liberação de gases, ou seja, mesmo com a chama ou centelha, ele ainda não queima. Então, à medida que esse óleo vai sendo aquecido, ele começa a liberar vapores e gases. No momento em que ocorrer uma chama ou uma queima desse óleo ou desse vapor liberado, aí sim nós teremos o ponto de fulgor. Então vamos observar que já está próximo. Olha só, esse é o flash point ou ponto de fulgor, ou seja, o óleo começou a queimar, mas essa queima não se mantém, esse fogo apaga, esse é o ponto de fulgor. Um pouco mais, quanto aquece um pouco mais, atinge uma temperatura maior, esse já é o ponto de combustão, ou seja, a queima se mantém. Então o óleo libera os gases em contato com o oxigênio do ar e com a centelha, a queima se mantém. Aqui foi feito um abafamento, impediu o contato do oxigênio do ar com o combustível. Quando é exposto novamente a uma centelha, o fogo queima, ou o óleo queima, melhor dizendo, esse é o ponto de combustão. Agora nós vamos ver como acontece o ponto de ignição, ou seja, não vai existir mais uma fonte externa de calor. O fogo foi apagado, não tem mais a centelha, só pelo contato com o oxigênio do ar já ocorreu a queima. Então esse é o ponto de ignição. Esse vídeo serviu para ilustrar esses três pontos de temperatura. Mas tão importante como saber os três pontos de temperatura, também é importante saber a propagação ou a transmissão de calor. Porque à medida que o calor vai se propagando, o incêndio vai se transmitindo, vai se espalhando. Então são três as formas de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. Na condução, nós temos a propagação de calor de molécula para molécula, ou seja, aquece um lado da barra de ferro, as moléculas vão se agitando, vão aquecendo e o calor vai se conduzindo pelo próprio material. Esse fenômeno é chamado de condução. A convecção é a transmissão de calor por diferença de densidade, onde o ar mais quente, que é menos denso, sobe, o ar mais frio, que é mais denso, desce.
Então, essa transmissão de calor por diferença de densidade é chamada de convecção. E a irradiação? A irradiação é a transmissão de calor por ondas. Aqui nós temos um exemplo da irradiação na qual uma casa A está ocorrendo um incêndio e o vento, ou pelo próprio ar, o calor vai sendo irradiado até a casa B, por ondas. Ok? Então esses são os 3 métodos de transmissão de calor. E tão importante quanto saber os métodos de transmissão, também é necessário identificar as técnicas de combate. Para facilitar esse entendimento, os materiais combustíveis foram classificados em classes A, B, C, D e K, de acordo com a IT 16 do Corpo de Bombeiros. Bom, o incêndio de classe A ocorre em materiais sólidos. Esse fogo, ele queima na superfície, ou seja, por cima, na profundidade pelo meio e deixa resíduo. Esse tipo de incêndio é classificado como classe A. E o melhor método de combate é o resfriamento. Já o princípio de incêndio ou incêndio de classe B são líquidos inflamáveis e gases. Nos líquidos inflamáveis, o incêndio ocorre somente na superfície, somente por cima. E o melhor método de combate é o abafamento. No incêndio de classe C, o incêndio ocorre em materiais elétricos energizados. E o melhor método de combate é cortando a fonte de energia. No incêndio de classe D, esse incêndio ocorre em materiais pirofóricos ou metais pirofóricos, por exemplo, alumínio, zinco, magnésio. Existe um agente extintor específico para essa classe de incêndio. Já no incêndio de classe K, é o que ocorre em óleos comestíveis, óleo de cozinha, gorduras e banhas. Bom, dos métodos de extinção, existe a retirada do material, que é quando se retira o material que não foi consumido pela chama. O abafamento, que é quando impede o contato do oxigênio do ar com o líquido inflamável, com o material combustível, por exemplo, cobrindo o material. E o resfriamento, que é a utilização da água. Quando você joga água num pedaço de madeira incendiado, por exemplo, é feito o resfriamento e o incêndio é combatido. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido bem. Muito obrigado pela atenção.